Olá meus caros, sejam bem-vindos a mais um CLC, mas desta vez um CLC diferente, um CLC solo. Isto porquê? Porque o meu colega me abandonou temporariamente, é verdade. O Rafael trocou o CLC por um concerto, algures pela capital, dado por um cantor cujo nome mais se assemelha a comida fast food. E portanto, hoje vamos falar sobre um projeto de 300 milhões de euros para o ciclismo estrada. Vamos falar também sobre uma entrevista de Carlos Coloma, que francamente foi das entrevistas mais interessantes que eu ouvi até a data de hoje e que vou deixar também, obviamente, aqui o link para vocês ouvirem, ou vou-vos dizer onde é que vocês podem encontrar. Vamos falar sobre Henrique Avancini, que ressurge novamente para dar que falar, acho eu, não sei se vai dar muito que falar, na minha opinião, acho que não vai dar assim tanto que falar quanto isso, mas pelo menos para já está a fazer um um burburinhozito. E vamos falar também sobre o Melgaço, sobre a prova que me serviu de teste para o Campeonato Europeu de XCO que vai acontecer este ano, precisamente em Melgaço, e que infelizmente eu não pude estar presente, infelizmente porque uma pessoa tem que ter escolhas, não é? Ou vai para a esquerda ou vai para a direita, não podemos ter tudo, e eu tive que prescindir de ir a Melgaço para no próximo fim de semana ir ao Algarve Bike Challenge, exatamente. Portanto, sejam bem-vindos a mais um CLC, o meu nome é Pedro e hoje estou sozinho a cumprir aqui os serviços mínimos, mas sejam bem-vindos a mais um CLC. Pois é, gente bobos. Imagina. Sozinho, mas não estou muito sozinho, não é? Muito sozinho. Antes de mais, deixem só dizer-vos aqui que o Algarve Bike Challenge ainda não começou, mas já começou. Esta é uma das maravilhas das provas de etapas que eu gosto imenso de receber todas estas comunicações. Por exemplo, ainda este fim de semana recebi o e-mail, o tão aguardado e-mail, porque nós depois ficamos aqui ansiosos, sobre uma espécie de welcome do Algarve Bike Challenge, onde diz precisamente: caro atleta, bem-vindo à 12ª edição do Algarve Bike Challenge. Aqui estão as informações importantes para o pack premium que adquiriste. Acomodação, e tem todas aqui as questões da acomodação, tudo muito bem desenhado. Diz inclusive, jantar de sábado será servido, já agora, o Rafael já mencionou isto, será servido a partir das 19h30 no Hotel Vila Galé, Albacora. É fundamental que jantes no hotel onde estás hospedado para facilitar o serviço. Claro, eu porto-me bem e vou-me portar bem e estou super ansioso. Apesar de a meteorologia que dá para o Algarve é de chuva ao fim de semana todo. Eu ainda não acredito que vou daqui até ao Algarve para levar com chuva no lombo. Bem que me avisaram para não fazer promessas e para não esperar esse tipo de coisas de no Algarve não chove. Pelo visto chove e eu vou provar disso. Bom, Bike Park, está aqui toda a informação incrível e eu fico super excitado, ansioso por estar lá, para viver tudo isto, apesar de estar a chover, não é? Mas pronto, vou viver na mesma, vou-me divertir à grande no Algarve, vou experimentar os trilhos do Algarve pela primeira vez, à séria, com a Margarida, que é bicicleta, para aqueles que não sabem, não pensassem que fosse uma acompanhante ou coisa parecida. E estou aqui. Uma coisa aqui interessante, atividades para acompanhantes dos atletas. Porque o Algarve Bike Challenge é muito mais do que uma prova da BTT. A organização, em conjunto com o município de Tavira, disponibilizam um conjunto de atividades pensadas para as famílias que acompanham os participantes. E vocês têm aqui uma série de atividades extremamente interessantes, que eu acho que só por isto, e portanto que está para vir, vale a pena. E eu só tenho pena que, bem-vindos à 12ª edição, que é a minha primeira edição, ou seja, eu perdi 11 edições. E eu não percebo como é que andei a perder isto até hoje, mas eu vou lá ver e de certeza que me vou divertir. Bom, gente boa. Vamos começar aqui por Henrique Avancini, só para vos deixar aqui a par do que é que está a acontecer. Acontece é que Henrique Avancini anunciou nas redes sociais que vai voltar ao ciclismo, mas não ao BTT, ao ciclismo de estrada, integrando uma equipa, que eu agora, não sendo uma equipa para o Continental, que deixa as pessoas assim um bocadinho, eu pelo menos fico assim um bocadinho, ele vem dizer, e perfeitamente válido, que é um sonho de infância, e patatá, de correr no ciclismo, também seria para mim, o meu próprio filho, que não está aqui neste momento, aqui atrasado,
disse, uma coisa que ele já mencionou várias vezes para mim, que gostaria de um dia experimentar o ciclismo de estrada, mas são outras questões. E ele integra a Factor Racing, que é uma equipa para o Continental sediada na Eslovénia. E vamos ver no que é que isto vai dar. Francamente, eu tenho a minha ideia. Acho que não vai dar grande coisa. Vai dar uma excelente experiência para ele como ciclista, uma participação da mesma, mas não esperem, ou pelo menos eu não espero de ver um Henrique Avancini a vencer etapas do Tour, nem coisa que se pareça. Mas estou curioso para ver como é que vai ser isto. Não tenho mais opinião formada do que esta. Para quem não sabe, já vários atletas do BTT em pico de forma passaram pelo ciclismo de estrada. Muitos deles acabaram por voltar novamente. Integram as equipas de ciclismo de estrada, não sendo grandes nomes sonantes por lá fora, acabam por voltar a pôr os pés na terra, por assim dizer. O ciclismo de estrada é diferente, não permite esta exposição, não tem tanta exposição. Estes ciclistas vão lá para mais como para trabalhar. Não esquecer que Henrique Avancini já está com 35 anos. Eu percebo esta questão de ser um sonho de infância, de ir experimentar. Obviamente que é um sonho, eu acho que é um sonho para qualquer ciclista poder participar, por exemplo, num tour, numa volta, num giro, deve ser uma coisa absolutamente incrível, mas francamente não vejo mais do que isto. Não sei o que é que as pessoas estão efetivamente à espera. Eu acho que ele não está a criar expectativas a ninguém. Eu acho que ele próprio também não tem essas expectativas. Eu acho que na mensagem que ele passa é claro, ele quer experimentar, e acho que vai francamente por aí. Agora, vamos fazer aqui uma transição rápida. Neste fim de semana, como eu vos disse, tivemos Xixel de Melgaço, a primeira prova da Taça de Portugal, e tivemos também um Junior World Series. Eu tenho defendido, e aqui defendo, e acho que Melgaço foi um excelente exemplo disso, eu tenho defendido que em vez de estarmos a dar micro subsídios para as equipas portuguesas irem correr lá fora, devemos ir bem fazer este tipo de eventos em Portugal, ou seja, fazer exatamente o que aconteceu em Melgaço este fim de semana, que é trazer atletas de nível lá de fora para correrem para cá para dentro. Isto permite às equipas portuguesas, todas elas de uma forma geral, terem contacto, sem terem que estar a concorrer a questões burocráticas de micro orçamentos, que na verdade não vai adentrar assim tanto quanto isso, e permitam um maior leque de atletas, não só ver o espetáculo, não só promover o espetáculo dentro de Portugal, se bem que esta questão da promoção deixa muito a desejar, isso já temos falado imenso, não é por aí que eu quero ir hoje, mas é efetivamente pela parte positiva que eu vejo este tipo de provas a acontecer em Portugal, e nós percebemos efetivamente, e todos os miúdos e graúdos, poderem contextualizar-se naquilo que é o desporto de alto rendimento que está a acontecer lá fora. E por exemplo, nos World Series, por exemplo, nos Juniors World Series, a nível feminino, a prova foi ganha por Lorena Patinho, eu acho que é assim que se diz, da Decathlon Miser Project, e ela terminou a prova com 55 minutos e 22 segundos. É curioso de salientar aqui, para vocês começarem a perceber a diferença. Nas femininas, a segunda atleta termina com 2 minutos e 31 de diferença. A segunda atleta, que é Lison Desprez, da VC Evron Lapierre. Isto é, francamente, uma equipa francesa, digo eu, com 2 minutos e 31. A melhor ciclista portuguesa júnior aqui a correr, se não estou em erro, faz 6º lugar, e é Margarida Vasconcelos, da Axpo First Bike Team, e que termina com 8 minutos e 11 de diferença. Não é no lugar, porque isto é uma ideia que nós tivemos ao longo do tempo e que foi mal passada, foi mal interpretada, é que é o lugar do pódio. Reparem uma coisa, um segundo lugar tem sempre o seu valor, um terceiro lugar tem sempre o seu valor, mas aquilo que nós temos que perceber é que é preciso contextualizar isso no tempo. Não é o segundo e o terceiro, é perceber quanto tempo é que o segundo lugar está do primeiro. Porque muitas das vezes um segundo lugar, nós vemos só como segundo lugar ou como terceiro lugar, mas falamos só do segundo lugar. Mas o segundo lugar estar a 5 minutos do primeiro lugar, por exemplo, reparem aqui, 2 minutos e meio de diferença da primeira para a segunda atleta é muito tempo. É claro que estamos a falar de júniores e há aqui uma margem ainda de progressão significativamente, mas estamos a falar de muito tempo. Vocês sentem-se e cronometrem 2 minutos e meio para vocês verem quanta diferença é que é. Reparem que, por exemplo, já nos júniores masculinos temos em primeiro lugar Noah Felipe, da Canyon Clicks XCO, terminou a prova com 55 minutos e 39,
E o segundo atleta, Raul Lopes, da RFEC, termina com 1 minuto e 48 de diferença. Sendo que o atleta português melhor classificado faz quarto lugar a 2 minutos e 22. E é por aqui que eu queria ir. Por exemplo, enquanto que nas femininas a diferença da primeira para a segunda é de 2 minutos e meio, reparem que nos masculinos, em 2 minutos e meio, há 2 atletas pelo meio. Neste caso 3, se nós contarmos com este. Ou seja, e quanto mais nível vamos subindo, neste tempo de diferença, nós vamos metendo mais atletas pelo meio. Infelizmente, como eu disse, eu não pude estar lá por questões familiares, francamente, que eu tinha que escolher ou ir para Melgaço sábado, domingo, passar lá o fim de semana, se fosse isso, e no fim de semana ir para o Algarve, e obviamente que eu escolhi abdicar de não ir para já a Melgaço, irei no Europeu, isso sim, e ir desta vez para o Algarve. Ora bem, continuando aqui, deixem-me só, por exemplo, isto aqui não conta, deixem-me só passar aqui. Outra coisa foi também, eu estive a ver fotografias da prova, e uma coisa incrível que eu vi na prova, que é, já é mesmo, foi mesmo um teste para o Europeu, pelo que eu pude perceber. A prova arranca de dentro do estádio, e os atletas deram uma volta completa ao estádio para fazer uma espécie de start loop e depois saírem, e eu acho isso extremamente interessante. Deixem-me ir aqui para os elites, para nós falarmos aqui dos elites. Estou a ver aqui no site da Federação, vocês podem consultar toda a classificação que eu estou a falar aqui do site da classificação. Por exemplo, estamos a falar agora aqui elites masculinos, nos elites masculinos, para vocês terem aqui uma ideia. Nós temos aqui em primeiro lugar Alex Galis, da Sun Factory Racing, que termina a prova em 1 hora e 25. Eu recordo que estou a falar de elites masculinos, isto já é a prova de elites. O nosso melhor atleta foi Roberto Ferreira, que fica a 1 minuto e 24. Sendo que, atenção, o segundo, Christopher Dawson, da Dawson Racing, termina a 44 segundos. Ainda assim, 44 segundos é muita coisa. Roberto consegue terminar em 1 minuto e 24 do primeiro. Estamos a falar de uma prova que, apesar de não ter trazido nomes muito sonantes nos masculinos, já nos femininos foi um bocadinho diferente. Uma vez que veio cá correr Evie Richards, que também faz aqui uma coisa interessante, agora falando para as elites femininas, a nível português nós tivemos a evidente e a clara ausência de Raquel Queiroz. A Raquel, segundo aquilo que eu tenho seguido, lesionou-se numa queda, magoou a mão, o que a tem impossibilitado não de treinar, mas de pilotar a bicicleta, uma bicicleta de BTT com a mesma qualidade que a bicicleta tem que ser pilotada, uma vez que a queda obrigou a Raquel, inclusive, a levar pontos na mão. Eu não tenho que falar com ela, isto são só dados que eu tenho seguido nas redes sociais, e, portanto, uma recuperação muito rápida, Raquel, para voltares aos trilhos, às pistas, neste caso, muito rapidamente, e, portanto, obrigou a Raquel a não participar já na semana passada na prova em Espanha, em Baniolas, e nesta também teve que dar o salto. Ana Santos também esteve ausente por compromissos com a equipa, que não veio cá correr, e portanto nós ainda assim tivemos Evie Richards da Track Factory Racing, tivemos a colega dela, Madigan Murro, também da Track Factory Racing, a fazerem sucessivamente primeiro e segundo. E agora vejam aqui, que isto acaba por ser muito interessante. Evie Richards termina a prova em 1 hora e 15 e 38 segundos, e a colega dela termina a prova em 1 hora 19 e 53 segundos, ou seja, 4 minutos depois. E 4 minutos depois, para a segunda, eu considero que já é aqui muita coisa. A melhor portuguesa que nós tivemos foi a Beatriz Guerra, que termina a 5 minutos, 4 minutos e 59 da primeira. Ou seja, vamos arredondar, 5 minutos, sem querer de alguma forma desprestigiar aqui a Beatriz, mas é mais fácil para mim dizer. Acontece que nesta corrida tem aqui uma particularidade interessante, e eu acho que, não querendo desprestigiar a Beatriz Guerra, muito pelo contrário, eu vou salientar aqui uma coisa. A quarta classificada, Maris Maier, que os portugueses já conhecem muito bem, que já corre em Portugal há muitos anos, termina a 13 minutos e 38. 13 minutos e 38. A partir daqui, toda a gente foi dobrada.
Portanto, nós podemos considerar que a seguir o nível da Evie Richards, nós só tivemos 4 atletas a conseguir aguentar. Agora também é preciso nós compreendermos aqui uma coisa, é que a Evie Richards veio cá correr, mas quando uma atleta dá 4 minutos à segunda, ela levanta o pé. E, portanto, este tempo, apesar de ser interessante, não é nem de perto nem de longe, de certeza absoluta, aquilo que a Evie Richards poderia fazer se fosse pressionada, se fosse mais pressionada. Porque, obviamente, quando estás a 4 minutos da segunda, ainda por cima a segunda é a tua colega de equipa, tu vais levantar o pé e não vais pressionar tanto. Isto qualquer pessoa que faça competição, que já tenha experimentado competição, sabe exatamente aquilo que eu quero dizer, que é, quando nós estamos ali com uma margem confortável, seja no lugar que nós fazemos e quando percebemos que conseguimos segurar o lugar, nós já não vamos tanto ao limite, nós levantamos o pé, até porque ir ao limite é arriscar a cometermos erros e nenhum de nós quer fazer isso, obviamente. Portanto, mas acaba por ser aqui resultados muito, muito interessantes e deixar-vos aqui esta pequena situação, que é o que vocês devem analisar, que é analisar isto pelo tempo. Nós temos que perceber pelo tempo e temos que perceber também o contexto. O tempo, em vez de estarmos a medir primeiro, segundo e terceiro, ok? Vamos à primeira pessoa e se nós queremos medir evolução, devemos medir a evolução em função do tempo que nós estamos a ficar ao primeiro. E depois temos de analisar, em segundo lugar, o contexto. E quando eu digo contexto é perceber que uma Evie Richards vem correr a Portugal, não tem concorrência e faz aquele tempo. Portanto, se uma atleta destas tivesse concorrência, ela ia fazer menos tempo, porque ela ia andar mais depressa, porque também que correr, que ia ter que defender a posição. Aqui não se trata tanto do caso, porque efetivamente o que é que acontece? Ela deu 4 minutos à colega, portanto chegas ali, levantas um bocadinho o pé. No sub-23, o mesmo vencedor, que foi o vencedor à geral, foi Alex Gals, da Sun Factory Racing, e o segundo português, o melhor português, não é? O segundo classificado foi João Cruz, que este ano está a correr como individual, a 2 minutos e 35. Sendo que, agora deixem-me só ver aqui, porque os tempos são exatamente os mesmos, eu é que só me baralhei aqui um bocadinho. Pois, exatamente, porque o João Cruz, na prova de elites, faz 4º lugar, eu acho que tinha dito isso, faz 4º lugar, imediatamente atrás ou seja, imediatamente atrás, não. O Roberto Ferreira fica a 1 minuto e 24, o João Cruz fica a 2 minutos e 35 do primeiro, que, por sinal, atenção, o primeiro é um sub-23. Isto é aquilo que eu digo muitas das vezes. Se os elites, se os sub-23 portugueses querem ter algum grau lá fora, devem ficar à frente daqueles que são os elites portugueses. Porque, para vocês verem aqui este caso, e este caso é... meus caros, é claro como a água, não é? Nós temos aqui o Alex Galis a fazer primeiro, o Alex Galis a fazer primeiro, à frente de todos os elites, e depois em sub-23, ele é que depois também classificado aqui em sub-23, faz Alex Galis, João Cruz, Alejandro Garcia, Rafael Souza, João Fonseca e por aqui fora. Com atenção, aqui no sub-23, só para vos... só o 6º lugar, só até ao Guilherme Barros, é que são classificados na volta do vencedor. Por exemplo, aqui, que chega a ser 10 minutos. Depois, a partir daqui, do 7º lugar para baixo, todos os sub-23 são dobrados. É para vocês começarem a perceber o nível. Sempre que vem correr assim algum sub-23 com mais nível, acontece isto. Ou seja, eles dobram basicamente toda a gente. E ainda assim, eu sou completamente apologista disto. Porque quando nós temos este pessoal com este nível, não só nos consciencializa de que realmente é o nosso valor enquanto atletas, como também obriga-nos a correr atrás, não digo correr atrás do prejuízo, mas perceber o que é que nós temos efetivamente que trabalhar. Porque quando nós vivemos isolados durante muito tempo, convencidos que somos os reis aqui da vila, somos os heróis da nossa rua, nós levantamos um bocadinho o pé e isso causa-nos prejuízo, porque há atletas que poderiam efetivamente ser melhores, há atletas que poderiam ter sido melhores se tivessem sempre este nível de adversário, por assim dizer, para andarem sempre a correr atrás do prejuízo, para perceberem que têm sempre que estar sempre a trabalhar, melhorar um bocadinho mais, e melhorar um bocadinho mais muitas vezes também não é só a questão física, é também a questão técnica, a questão psicológica, e tudo isto aqui francamente é muito importante. Portanto,
eu espero que o Melgaço tenha sido uma grande festa. Desejo à organização que tenha corrido tudo bem. Desejo aos atletas que tenha corrido tudo bem. Acho que os atletas fazem sempre o melhor que têm para fazer. Eu daqui a uns tempos vou fazer um vídeo precisamente sobre essa questão dos atletas, da dificuldade que é ser atleta, da dificuldade que acima de tudo é trabalhar no desporto. É tudo extremamente difícil, mas basicamente é isso. Agora, deixem-me falar-vos aqui um bocadinho sobre um podcast que eu tive a ouvir. Há um youtuber, podcaster, influencer, chamem-lhe os nomes que vocês quiserem. Eu, quando não gosto de alguém, eu costumo chamar-lhe influencer. Sou influencer, que é uma coisa que me ofende, e eu acredito que ofenda também muita gente. E que é Daniel Reis, é um chavalo espanhol, e ele fez recentemente uma entrevista a Carlos Coloma. Eu não vou resumir aqui a entrevista, eu acho que a entrevista é demasiado boa, é pouco mais de uma hora de uma excelente conversa, que no fundo nos abre a janela àquilo que é efetivamente o trabalho de gestão de uma equipa que está a correr na UCI. E quando eu digo trabalho, o Carlos Coloma, que é uma pessoa que eu, na verdade, eu admiro imenso, abre o trabalho de uma forma completamente transparente, com uma simplicidade incrível, não complica nada, responde às perguntas de forma direta, de forma simples, de forma totalmente compreensível, para quem percebe um bocadinho de espanhol. E vocês pesquisem no Spotify, Daniel Reis, e ouçam lá a entrevista feita ao Carlos Coloma. Ele fala sobre o orçamento da sua própria equipa, ele fala sobre a estrutura da sua própria equipa, que, por exemplo, eu achava que era uma equipa de fábrica, aquilo que nós chamamos habitualmente uma equipa de fábrica, e não, a Coloma Team é uma equipa privada, é uma equipa do Carlos Coloma, e ele fala sobre os potenciais ordenados daqueles que são os atletas que correm a nível top 10. Ele fala sobre como é que se escolhem, como é que ele tem que escolher os atletas para manter a equipa onde está. E quando eu digo onde está, é com os graus exigentes que têm hoje em dia, onde as equipas têm que efetivamente ter um determinado requisito para poder correr naquilo que é a Primeira Liga, que foi uma alteração relativamente recente que a UCI fez por causa deste contrato com a Warner Bros. De direitos transmissivos, e criou aqui uma espécie de Superliga, onde apenas algumas equipas têm acesso direto e depois as outras são por wildcard. Coloma Team é uma equipa com acesso direto, e ele explica lá de forma extremamente simples como é que consegue isso, como é que se joga com isso e que decisões é que ele tem que tomar para que isso corra efetivamente dessa forma. Eu acho que é uma entrevista absolutamente incrível, que vale a pena vocês pararem um bocadinho e ouvirem. E ele também fala uma coisa que eu acho muito interessante, que é sobre... E que eu acabo por me rever um bocadinho nisso. Eu e o Rafael, que não está aqui, mas nós revemos nisso, que é... Nós começamos os projetos com o coração, mas a determinada altura nós temos que parar e temos que olhar os projetos com a cabeça, com a razão. É começar com o coração e depois, a certa altura, é a razão que tem que dominar. Senão, nós simplesmente estamos a pôr tudo em causa. E quando eu digo tudo em causa, eu digo coisas muito sérias, como até mesmo, por exemplo, a estabilidade familiar e financeira, ou a estabilidade financeira e familiar, como vocês quiserem pôr. Porque nós estamos no ciclismo de coração, isto não nos leva só o dinheiro, isto leva-nos também o tempo. Tempo que nós tiramos às pessoas de quem nós gostamos, tempo que nós tiramos às pessoas que gostam de nós, porque não é só as pessoas de quem nós gostamos, e nós ficamos completamente cegos com os projetos. Porque no fundo é uma paixão, o desporto é uma paixão. Só que há uma determinada altura em que a idade também pesa, a maturidade também pesa, e nós temos que olhar as coisas de uma forma diferente. E nós temos que começar a olhar as coisas não com tanto coração, mas com mais razão pelo meio. Isto é também uma forma onde eu efetivamente me revejo, porque nos últimos tempos eu tenho conversado com amigos, eu tenho conversado com algumas pessoas mais próximas, alguns, chamemos-lhe assim, alguns apoiantes mais próximos que se estão a tornar amigos, e tenho falado sobre as direções que o Projeto Pedal está a levar, que o Projeto Pedal tem que levar, porque eu revejo-me nessa postura do Carlos Coloma, que é começar as coisas com o coração, mas depois nós temos que deixar a razão também chegar, sob o risco, se nós não fizermos isto, de destruirmos absolutamente tudo e acabamos por não alcançar absolutamente nada. Ou seja, não é só uma questão de perda, aquela perda do eu não alcancei,
é também uma questão de perda, de eu não alcancei e ainda perdi tudo o que eu tinha quando cheguei ali e quando arranquei esse projeto. E acho que é uma conversa absolutamente incrível e pronto, e fica aqui a sugestão para que vocês efetivamente dediquem algum tempo e ouçam. Outra questão, e aqui só para encerrar, aqui mais uma opinadela minha, deixem-me só ir aqui ao telemóvel, porque eu tinha isso aqui no telemóvel, que trata-se de... Eu vou ler aqui uma entrevista que eu encontrei no... Joan Brunel defende polémico projeto de 300 milhões de euros no ciclismo. Tour de France resiste fortemente. Eu vou só ler aqui um bocadinho, depois vou-vos falar, para vocês, só para contextualizar-vos. O ex-ciclista e diretor Joan Brunel expressou o seu optimismo em relação ao One Cycling, o poderoso fundo saudita que pretende investir cerca de 300 milhões de euros e assumir o controle de boa parte do calendário World Tour já a partir de 2026. Em declarações ao podcast The Move, com o ex-gregário de Lance Armstrong, George Hincapie, o jornalista Spencer Martin, o belga, afirmou que acredita no sucesso do projeto, mas destacou que a chave para a sua viabilidade está na aquisição dos direitos do Tour de France. Ora bem, o que é que se passa aqui para vocês perceberem? Trata-se aqui que, efetivamente, este fundo saudita quer investir 300 milhões de euros no ciclismo, mas ao comprar os direitos das principais provas e fazer um calendário um pouco mais livre. E quando eu digo livre é, por exemplo, e uma das coisas que é criticada aqui neste post, e por isso é que falo aqui em liberdade, é que a UCI está absolutamente em cima de tudo e proíbe absolutamente tudo. Desde a proibição, por exemplo, aqui há uns tempos que foi até serviu de caricatura, aquelas posições conhecidas pelo Froome, desde a proibição de recentemente de uns óculos, de uma viseira que a Casco tinha, a questão da monitorização, acho que é dos sensores de temperatura, também já está em cima da mesa, proibir todo esse tipo de sensores. Ou seja, a UCI proíbe absolutamente tudo. E isso é uma das coisas que tem, de certa forma, irritado também alguns diretores de equipa, porque, efetivamente, se nós formos ver, aqui há uns anos atrás, dizia-se que as velocidades dos pelotões só estavam a aumentar por causa do doping. Hoje, que acreditamos, e que eu acredito, que o ciclismo a nível World Tour está mais limpo do que nunca, nós temos visto médias de etapas a serem constantemente batidas. E isso leva a que é mais tecnologia, é mais ciência, é mais desenvolvimento, é mais testes, mas sobretudo mais ciência e mais trabalho e mais dinheiro também. E se nós começamos a introduzir todas estas pequenas particularidades, o que efetivamente vamos continuar a fazer é aumentar cada vez mais a velocidade média dos pelotões. É mais 1 km este ano, mais 1 km hora, mais 1 km hora para o ano que vem, e isto começa a aumentar significativamente tudo isto. Se isto melhora o espetáculo ou não, francamente não sei, porque aquilo que nós realmente gostamos de ver é o espetáculo a ser aumentado pelas grandes disputas, essas disputas Pogacar com Vingegaard, Van der Poel, esqueci-me do nome do pequenininho, do belga. Basicamente é isso. Se descarregar dinheiro aumenta o espetáculo ou não, se trazer mais liberdade para a utilização deste tipo de software, deste tipo de equipamento, se aumenta o espetáculo ou não, não sei. Eu acho que a UCI devia não ser tão castradora em tudo e mais alguma coisa. Eu acho que devia haver um bocadinho mais de liberdade. Se isso teria mais espetáculo ou não, não sei. Francamente não sei. Eu acho é que é demasiado asfixiadora. O que se passa aqui é que, efetivamente, a UCI não quer libertar aqui o Tour de France, que é o checkmate de toda esta estratégia dos 300 milhões de euros. A UCI não quer abrir mão e, portanto, nós estamos aqui neste impasse. Este fundo saudita também disse que o Tour de France efetivamente é a peça fundamental de toda esta estratégia. Sem Tour não avança com o dinheiro. Meus amigos, eu volto para a semana, se tudo correr bem, já com companhia, e o Rafael depois fala-vos do tal cantor que parece um cheeseburger edição especial. Eu não digo no aspecto, digo no nome. Até lá, grande abraço, espero que tenham gostado deste meu monólogo. É chato, eu prefiro com o Rafael. É muito chato, está bem? Eu volto para a semana e espero eu com companhia e com mais saliva. Grande abraço, eu por hoje fui.